Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar das minhas leituras do mês de agosto e vou mostrar o book haul do mês para vocês. Galera, esse mês foi muito legal porque eu tive leituras muito bacanas e foi um mês atípico em relação a compras e aquisições de livros, que eu não sou o tipo que compra muito, né? Mas esse mês teve um númerozinho, foram 6, foi razoável, né? Direto ao book haul, acontece o seguinte, eu andei me desfazendo de uns livros antigos, sabe? Tinha uns livrinhos guardados aqui, livros da década de 40, para você ter noção. E aí eu precisava me desfazer desses livros, e um deles era A Maçã no Escuro, da Clarice Lispector. Mais uma vez a edição da Roku deixa eu parecendo que estou segurando um papel branco na frente de vocês, mas a capa vai aparecer aí. Eu acho bonitinho. E era um desses livros antigos que eu preciso me desfazer, então eu adquiri esse livro novo para completar essa coleçãozinha que está bem aqui, ó. Outro livro que eu adquiri passando pela Amazon, eu vi um livrinho baratinho, um HQ nacional desse autor Rafael Fernandes, que é Apagão, uma história ambientada em São Paulo. É meio pós-apocalíptico, tem um negócio assim meio de horror. Só são 24 páginas, é bem pouquinho, é bem curtinho. Quando eu ler eu vou estar mostrando com mais detalhes para vocês. Eu passando na livraria, que eu vou com bastante frequência à livraria, não só para comprar livros, às vezes para tomar café, e às vezes só para passar para ver o que está rolando lá, né? Conferir as estantes. Eu encontrei esse livro aqui, O Retrato de Dorian Gray, que é um HQ que eu achei muito bacana. Eu gosto demais da história. Eu já li o livro, inclusive já vi o filme também, mas a HQ me fascinou porque eu tenho vontade de ver a história, ver alguns trechos da história. Enfim, não tem justificativa, é porque eu achei interessante mesmo e acabei comprando. Mas tem um detalhe que fez toda a diferença, que fez com que eu realmente levasse esse livro, que foi no cantinho da página aparece o retrato do Dorian Gray, e com o avançar da história você vai vendo o estágio em que estaria o retrato por trás do pano. Eu achei isso muito legal, não vou nem mentir que a HQ me conquistou mais ainda só por conta desse detalhe. Outro livro que eu adquiri no mês de agosto foi do próprio autor que enviou para mim, esse Franco Trota, que é esse livro Intergaláctica. Eu não sei muito sobre a história, não sei muito sobre o livro, também não sei muito sobre o autor, mas o conheci através do Instagram e ele me mandou o livro. Eu agradeço, não sei quando eu vou ler, mas tal hora eu apareço por aqui falando do seu livro. E ainda na Amazon e ainda sobre nacionais, encontrei esse do Rodrigo de Oliveira, que é o Elevador 16. Que tem essa capa medonha, né, que parece que é uma história de zumbis ambientada num cenário brasileiro. Eu achei muito interessante. E tal hora eu faço aqui um complemento de leituras de final de mês, porque o livro também é curtinho e, enfim, pela sinopse o livro me conquistou. A história é ambientada em 2017, minha gente. Um negócio que vai acontecer ano que vem. Vamos lá. E outro livro que adquiri no mês de agosto foi passando pela livraria, estava rolando uma promoção de livros da editora Record a R$10. E eu encontrei esse do Sidney Encontrei esse do Sidney Sheldon, O Céu Está Caindo. Eu achei muito interessante, principalmente por conta do preço. Mas eu nunca li nada do Sidney Sheldon e tenho uma amiga que é muito fã, gosta dele demais. E em razão disso, por ela gostar, pelas indicações que ela faz, que é a Lindoneide, eu acabei adquirindo, e essa vai ser a minha primeira leitura do Sidney Sheldon, O Céu Está Caindo. É só coisas assim meio A Maçã no Escuro, Apagão, Intergaláctica, As Crônicas dos Mortos do Elevador 16, O Céu Está Caindo. Acho que esse mês de agosto tá meio tenebroso, né? Vamos ver o que é que vai rolar aí no mês do horror. Mas sobre as leituras do mês de agosto, foram leituras maravilhosas. Eu comecei o mês concluindo a leitura dos Pilares da Terra, do Ken Follett. Nossa, que leitura fantástica, uma das melhores leituras do ano. Eu não vou nem falar tanto desse livro não, vou deixar que vocês confiram lá no vídeo que eu vou deixar aqui no card. Mas é uma história medieval simplesmente fantástica, na qual você aprende e reflete sobre muitas coisas da nossa sociedade hoje em dia mesmo, que tiveram seus primórdios, seus inícios retratados aqui. Outro livro que eu li no mês de agosto, uma distopia meio ficção científica e maravilhosa, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley,
Já tinha ouvido falar bastante desse livro através de outros vídeos no YouTube, através de indicações de amigos. E é um livro que me fez pensar bastante. Do primeiro ao último capítulo, ele aborda vários temas que você fica assim meio sente arrepios, você tem calafrios com certas questões, porque ele trata basicamente de valores de sociedade e o quanto esses valores são condicionados pela sociedade em si ou por uma noção de organização da sociedade, dos poderes. Há certas inversões de valores, enfim. É um livro que me fez pensar bastante, é um livro que dá raiva, que você fica angustiado e que você fica ao mesmo tempo sente certo uma elucidação muito grande do porquê de como as coisas funcionam, sabe? Então, enfim, é um livro que faz pensar e que eu recomendo. Isso sim é distopia, nada daqueles livrinhos lá que fazem trilogia e que viram filme. Se bem que tem livros bons e clássicos que viram filmes, mas é quase uma regra geral esses livros de hoje em dia que vendem muito se tornarem filmes. E para concluir o mês, tive uma leitura extra que foi meu primeiro contato com Umberto Eco, que é com esse livro, A Memória Vegetal. A Memória Vegetal e Outros Escritos sobre Bibliofilia. Que eu imaginei que seria um livro com a leitura mais leve, né, que tratava sobre o significado dos livros, o que se sente em relação aos livros. Só que ao mesmo tempo, por eu achar uma leitura um pouquinho mais elaborada, digamos assim, é um livro que me trouxe muita inspiração durante esses dias sobre o que eu penso dos livros, o que é que eu sinto em relação aos livros, sabe, o que eles significam na minha vida. E é uma série de textos do Umberto Eco, na verdade não é um livro escrito do começo ao fim com este propósito, é apenas uma reunião de algumas crônicas que o próprio Umberto Eco publicou em alguns jornais ali da Itália, e que vai denotar, sobretudo, que o cara entende muito de livros, sabe? Dos clássicos, dos livros raros, tanto é que trata um pouco mais sobre a bibliofilia, que é o apego que as pessoas têm aos objetos, livros, né? Ele cita livros ali, quentistas ali da Itália, da Europa, livros raros, e assim, com uma preciosidade que você, um mero leigo, não tem como mensurar, sabe? Ou sequer compreender do que é que ele está falando. Tirando esses detalhes muito específicos de quem gosta muito dos livros, aliás, não só da bibliofilia, ele explica a diferença entre ser bibliógrafo e ser um bibliômano, sabe? É bem interessante. Mas ele traz também uns textos assim bem divertidos sobre alguns clássicos e a relação desses autores e dessas obras com as editoras quando os viram pela primeira vez, quando os leram pela primeira vez. Você vê aqui, por exemplo, uma das falas do editor sobre o livro da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, dizendo que esse livro nunca vai vender. E outro que falando sobre o George Orwell, uma editora dos Estados Unidos, dizendo livros sobre animais não vendem nos Estados Unidos. É assim, você ri um pouco. E uma parte que eu achei particularmente muito interessante também é um texto no qual nós temos um narrador em primeira pessoa, só que não é uma pessoa, é um objeto, é reader, um Kobo, um Kindle, um tablet, enfim. Ele está divagando sobre ser um leitor de livros, de dizer que dentro dele cabe muitos livros, que ele difere muito desses outros livros que só trazem apenas uma história, e que ele fica pensando, nossa, talvez um livro triste, será que ele também vai ser triste? Ao mesmo tempo que é triste apenas trazer somente uma história, enquanto ele tem várias histórias, e ele fala da relação dele com o usuário, né, que manipula ele, as sensações que ele tem quando ele, por exemplo, injeta muitos livros dentro do e-reader. É muito legal, muito engraçado. Então, assim, foi uma leitura super válida. Meu primeiro contato com Umberto Eco vai servir para eu ter realmente a noção de que eu preciso ler mais sobre o autor. Brevemente eu vou estar lendo O Nome da Rosa e outros livros do Umberto Eco que eu tenho muita curiosidade de ler, né? Eu vou deixar aqui embaixo, se você não assistiu ainda, o vídeo do Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, e vou deixar aqui o resumo das leituras dos meses de junho e julho, no qual eu expus Book Haul também, foi bem legal. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, e comentários são sempre bem-vindos, e até o próximo vídeo.